Bom dia, mais uma semana começando, e essa semana eu queria falar sobre um assunto que mexeu muito comigo e me fez pensar bastante, e são coisas que muitas vezes nós vivemos ainda em pleno século XXI e são difíceis de entender ou de explicar ou de compreender. Como pode acontecer ainda nos dias de hoje tanto preconceito, tanta indiferença, tanto racismo, tanta situação que causa indignação, na verdade, acho que essa é a palavra, né? E essa semana eu recebi um presente de um casal de amigos muito especiais, Ramona e o pastor Fabinho. Eles deram um presente pra gente de um musical cristão e que fala sobre o preconceito e fala sobre o racismo, que é a história da Rua Azusa. E eu pude ir até lá, assistir, e como que ainda existe nos dias de hoje tanto racismo, tanta diferença por causa de uma cor, por causa de uma diferença de localidade que nasceu, por causa de uma raiz genética familiar, e como que isso é triste ver isso no nosso meio, é triste se deparar com situações desse tipo, é triste ver tanto julgamento, né? Como que as pessoas se comportam dessa maneira, conseguem enxergar o outro com diferenças. Então, eu fico às vezes até sem palavras, né? Há muitos anos eu fui para a África e estou acostumada a viver com negros e a admirá-los e a enxergar o melhor em cada um deles, né? E não olhar de jeito nenhum para essa capa, porque tudo isso aqui é capa. A cor da minha pele, o formato do meu nariz, tudo isso é uma carcaça, né? O que importa é o que a gente é dentro. E dentro, nós muitas vezes não somos iguais por causa de maldade. Eu acho que essa é a verdade. Aqueles maldosos, eles não são iguais, né? Se afastam e conseguem ver as pessoas com tanta maldade. Mas o que eu queria mesmo falar é que Jesus não nos olha assim, né? Eu vi muita coisa acontecer, inclusive na África, inclusive racismo dentro da própria África, né? De tribos que têm tons de pele diferentes, escravizando outros ou xingando, menosprezando, e é um negócio assim que corta no coração, né? Eu tive uma experiência muito forte que com uma pessoa que eu amo demais, e esse menino, ele tem a pele muito negra e ele foi hostilizado várias vezes na África por ser assim. E ele sempre calado, às vezes ele falava comigo e a gente orava, eu não entendia como é que aquilo podia acontecer, né? Como que pode uma coisa dessa, as pessoas julgarem, achar que ele tinha menos valor por conta daquilo. E eu lembro que um grupo de meninos começou a estudar. A gente matriculou há muitos anos atrás vários meninos na escola e ele estava no meio de todos esses meninos. E de todos os que a gente colocou, muitos conseguiram se formar, outros não conseguiram se formar, outros tiveram dificuldade de aprendizado, outros ainda estão estudando, outros abandonaram, outros fugiram da escola, mas ele persistiu. E ele não só se formou, mas ele foi para a faculdade e agora está terminando um doutorado. Tudo ali no Níger mesmo. Ele construiu a família dele, enfim, ele é uma pessoa de altíssima confiança, que nós amamos muito. E eu vi a mão de Deus na vida dele, né? E vi também o Senhor permitindo tantas conquistas, né, na vida desse menino, para que os outros pudessem ver que independente da cor da pele dele, independente da situação que ele nasceu, ele tinha condições, sim, de aprender, de desenvolver e de ir além
tanto quanto um outro de pele clara, tanto quanto um outro de família boa, de situação melhor financeiramente, ele foi e venceu, né? Ele continua vencendo e ele se tornou alguém forte, não ficou rancoroso, não ficou aquela pessoa ferida, né? As marcas do que ele sofreu não trouxeram feridas abertas, mas trouxeram cicatrizes que servem para ele lembrar e para ele continuar prosseguindo, né? Mas são situações assim que causam muita indignação. Eu queria muito que a gente pudesse buscar sondar o nosso coração mais uma vez, né, para saber como é que a gente está em relação a esse assunto. Como é que você está? Você aceitaria na sua família? Você adotaria uma criança independente do tom da pele dela? Você deixaria seus filhos se relacionarem com uma pessoa de tom de pele diferente? E do mesmo jeito eu falo do outro lado, porque na África também eu percebi que existia não é um racismo, mas um preconceito, né? Uma consideração também para aqueles que são brancos, são mais bobos, são mais burros. E a gente acabava levando isso na brincadeira, porque a gente nunca, na verdade, olhou mesmo para o tom de pele. E a Bíblia nos fala, né, em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo, independente de onde nós nascemos, independente das dificuldades que nós passamos pela vida, independente da cor da nossa pele, independente da nossa origem, nós somos um em Cristo. E não existe origem melhor ou origem pior. Nós somos seres humanos, nós fomos gerados por Deus, nós somos criaturas criadas por Deus. E o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, o Senhor nos conhece, Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe do teu anseio. Você que muitas vezes é tratado indiferente pelos outros, por ser diferente, talvez por ser especial. E as pessoas não conseguem enxergar, ou as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o novo, com o diferente, né? E nós precisamos entender que o Senhor nos fez um, e nós, como igreja que somos, nós precisamos abraçar as pessoas que têm sofrido anos, décadas de preconceito, de racismo, de indiferenças e de muitas outras coisas, por causa da região onde nasceu, ou por causa da família que nasceu, ou porque tem algum familiar que teve problema de criminalidade, e às vezes essas pessoas condenam a família inteira, sendo que a família não tem nada a ver com as escolhas que os pais fizeram. Nós precisamos pensar e repensar, nós precisamos ser mais humanos, nós precisamos ter mais amor, nos preocupar mais com os outros. Eu queria que a gente tivesse uma semana de muita reflexão nesse assunto. Muita reflexão naquilo que nós falamos, muita reflexão naquilo que nós pensamos, muita reflexão nas consequências que nós tivemos, né? Aqueles que tiveram famílias envolvidas com preconceito, com racismo, influências de pensamento que você possa estar carregando na sua vida e que você possa, em nome de Jesus, abrir mão disso, olhar para o teu próximo como um igual. Na verdade, a Bíblia fala, considera os outros superior a si mesmo, Filipenses, né, 3:2, para que você possa olhar para o outro e não considerar ele jamais pior do que você, mas que você possa olhar e considerar superior. Amém? Em nome de Jesus, porque muitas vezes o que faltou foi oportunidades, o que faltou foi olharem com igualdade, olharem com amor, acessibilidade, compreensão. Não é só a gente dizer, não existe mais problema de racismo no Brasil, porque quem tem familiares negros sabe que ainda, infelizmente, existe sim, e isso não é mimimi. Isso não é mimimi, é você adotar uma criança negra e todo mundo ficar te olhando para tentar entender o que aconteceu, por que você não adotou um que parece com você. É um absurdo alguém pensar assim, mas naturalmente milhares e centenas de pessoas pensam dessa maneira, errônea, sem amor, fria, sem Deus. O Senhor Jesus, Ele nos criou e Ele nos olha de forma igual. Tiago 2, versículo 8-9, se de fato
Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. De que forma você tem tratado o seu próximo? Como você tem olhado para os diferentes? Como? Muita gente às vezes fala: por que vocês não ajudam o Brasil, vão ajudar lá na África? O Brasil precisa, sim, eu sei, o Brasil precisa. Nós podemos, queremos, estamos tentando e vamos fazer, sim. Eu creio que o Senhor vai permitir que a gente possa também fazer algo no Brasil, né? Esporadicamente o Senhor já tem permitido, mas porque o africano, ele é humano como eu. Eu fui chamada e eu senti de estar lá. Quando eu fui para lá visitar e aquele povo me abraçou, eu senti que o Senhor tinha nos criado para eles. O Senhor tinha nos criado para eles. Eu estava lá e a igreja, as pessoas estavam tão distantes de entender a realidade desse povo. Por que eu, que já entendi, vou deixar de fazer alguma coisa? Então eu me senti na necessidade de estar fazendo. Então que o Senhor possa te tocar de alguma forma. Eu não sei de que maneira, eu não sei nem por que eu tô falando isso. Eu sei que é algo que me toca muito. Eu tenho filhos negros, eu tenho uma irmã que é minha cunhada, que também enfim, família, pessoas que eu amo, que são iguais ou muito melhores do que eu. E eu queria dizer para você: ame aquilo que parece diferente aos seus olhos, porque muitas vezes você tem medido as pessoas pela capa, ou por uma cultura errada, ou por um conceito totalmente errado que foi inculcado na tua mente, um conceito que não vem de Deus, porque o Senhor nos fez um. Escolha renunciar a esses conceitos e olhar para as pessoas de forma diferente. Você vai ver quanto tempo você perdeu de conhecer pessoas maravilhosas que iriam só acrescentar na tua vida, porque na minha eles têm acrescentado e muito. Que Deus abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa, uma semana sem preconceito, uma semana sem indiferença, uma semana sem racismo, uma semana sem pensamento de racismo, uma semana de amor e igualdade, em nome de Jesus.